PCP, plano e controle de produção. Para começar a utilizar o módulo PCP, a gente precisa fazer algumas configurações iniciais em configuração PCP. Então já foi inserido aqui um exemplo. Nós temos que ter as máquinas que vão ser utilizadas na minha fábrica, né, e as funções. Então a gente vai seguir um exemplo bem simples aqui, que eu cadastrei uma serra corte, uma furadeira, e eu vou ter aqui os funcionários que vai ter o operador de serra e o operador de furadeira. Na máquina, eu posso colocar o custo minuto da máquina, tá? Porque depois na produção, na engenharia do produto, eu vou colocar quantos minutos leva cada serviço. Então eu posso colocar aqui então a serra corte, por exemplo, vai levar 60 centavos o minuto, e a furadeira vai custar 30 centavos o minuto. Nas funções a mesma coisa, a mão de obra do operador de serra vai custar 50 centavos e do operador de furadeira 40 centavos. Depois de configurado, no cadastro do produto, eu fiz um exemplo aqui também que a gente vai fazer vai fabricar quadrados de madeira de 1 por 1 com furo. E ele vai ser feito a partir de uma chapa de madeira de 2 por 2 que vai ser a matéria-prima. Então no cadastro da matéria-prima da chapa, é um cadastro normal, tá? É um produto comprado, né? Eu já dei entrada aqui de 10 chapas no estoque, de 10 chapas de madeira, e coloquei que o custo de cada chapa é R$30. Então aqui é só isso, não tem nenhuma diferença. No produto produzido, aí ele tem alguns detalhes diferentes. O cadastro dele, ele não é tipo comprado, ele é tipo produzido, tá? Sendo produzido, o sistema já vai saber que ele vai precisar ter uma engenharia de produto. Então, se eu entrar aqui na chapa de madeira, você vai ver aqui que aqui tem a opção apenas de atualizar o estoque na matéria-prima. Já no produto produzido, eu vou ter aqui uma opção de engenharia, por ele ser produzido. Então, entrando na engenharia do produto, aqui eu vou fazer toda a composição dele, tá? Como ele é fabricado. Então, a composição primeiro são as matérias-primas. Então, eu já coloquei aqui um exemplo que ele vai ser utilizado, que vai ser utilizado uma chapa de madeira, vai ser utilizado 0,25 dessa chapa. Ou seja, como eu vou fazer 4 quadrados de uma chapa quadrada, então eu estou dizendo que cada quadro vai usar 0,25 de uma chapa inteira, tá? Sendo assim, o sistema já calculou para mim dizendo que se custa R$30 uma chapa, vai custar R$7,50 para fazer cada quadrado. No processo, eu vou dizer quais são as máquinas que eu vou utilizar, tá? Então, o processo aqui eu ponho uma ordem, né? Então, eu incluí aqui a ordem 1. Primeira coisa, cortar em 4 partes iguais a chapa. Vai ser utilizada a máquina serra corte, a função operador de serra. O lead time, que seria o tempo que vai levar para fazer, vão ser 3 minutos e vai ser apenas utilizado um funcionário para fazer isso. Se eu colocasse 2 funcionários, ele ia multiplicar para mim. Então está aqui. A serra corte, 60 centavos o minuto. O operador, 50 centavos o minuto. Vou levar 3 minutos, então vai me custar R$3,30 o total do custo máquina mais custo mão de obra para passar na serra corte. Segundo processo, vai fazer 4 furos conforme gabarito. Então vai ser o processo número 2, vai usar furadeira, o operador de furadeira. O lead time vai ser 2 minutos, um funcionário. Então aqui eu tenho lá então a furadeira, 30 centavos o minuto, o operador de furadeira 40 centavos, 2 minutos para fazer os furos, vai me custar R$2,40. Porém, aqui seria R$1,40, mas eu também inseri um material de consumo. É possível você entrar aqui dentro desse processo e falar o que vai utilizar consumíveis. Clicando nessa folhinha, eu dei um exemplo aqui bem hipotético, que eu usaria uma broca de furadeira para cada quadrado que eu fosse fazer. Então vamos dizer que eu desgastaria uma broca, né? Eu teria que jogar fora. Toda vez que eu fizesse uma peça, um quadrado, eu teria que usar uma broca. Obviamente isso aqui é só um exemplo. Então eu vou usar uma broca que custa R$1. Então vai me custar aqui, entre máquina e mão de obra, R$1,40, mais R$1 do consumo, do material de consumo, R$2,40. Certo? No final aqui, eu tenho uma demonstração de custo. Então ele está dizendo aqui, para fazer um quadrado, a composição vai ser R$7,50, o custo dos processos R$4,70, o custo do consumível R$1, custo final R$13,20. E o tempo de produção vai ser 5 minutos cada quadrado. Tá?
Então isso seria a engenharia do meu produto. Então para cada produto eu tenho que, antes de começar a produção, eu tenho que fazer esse processo, porque o sistema tem que saber a fórmula, a receita, vamos dizer assim, né? A engenharia para eu fazer esse produto aqui. Pode ser aqui qualquer tipo de produto, poderia ser um alimento, poderia ser a receita de um pão, poderia ser aqui como eu estou fazendo um quadrado de madeira, poderia ser alguma coisa para metalúrgica, então pode servir para qualquer tipo de produto, né? Que tem que ser produzido. Ok? Bom, eu já tenho configurado, já tenho cadastrado o produto, agora vamos para a operação de produção mesmo, que vai ser a operação do dia a dia. Então, dentro do PCP, eu vou pular aqui as duas opções de análise de custo e produção de emergência, que eu vou explicar depois, e vamos direto para uma ordem de produção na mão mesmo. Assim, vou incluir na mão uma ordem de produção e vou executar ela. Aqui eu já tinha incluído aqui uma ordem de produção, onde eu disse aqui que eu vou fazer um quadrado de madeira, vou fazer 4 peças de quadrado de madeira, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos incluir mais um aqui para ficar melhor. Então, na hora de incluir a ordem de produção, é que o usuário que está fazendo, no caso, sou eu aqui, o usuário 63. A data de emissão hoje, o status dessa ordem de produção ainda é aberto. Se eu quiser colocar alguma observação, eu posso colocar, é o facultativo. Esse é o cabeçalho da ordem de produção. Vou incluir. Então ele vai me abrir agora aqui a tela da ordem de produção, para eu incluir os produtos que eu quero produzir. Então vou incluir aqui que eu vou produzir um quadrado de madeira, e vou produzir aqui, no caso, 8 quadrados eu preciso produzir, incluir. Então eu poderia aqui, se eu tivesse N produtos diferentes, eu poderia incluir aqui vários produtos como se fosse um pedido mesmo, né? Todos os produtos que eu vou produzir. Quando eu incluo o produto, eu clicando nele, ele me mostra aqui que eu posso alterar, né? E ele traz lá do cadastro do produto, da engenharia do produto, ele puxa para dentro da ordem de produção a engenharia do produto, aqui, a receita dele. Então, para dentro da ordem de produção, ele puxou lá que eu vou usar uma chapa de madeira, 0,25 para cada quadrado, e me puxou os processos também. O que acontece aqui? Se eu precisar fazer uma alteração da composição ou do processo apenas para essa ordem de produção, eu posso fazer. Tá? Então, eu posso fazer uma alteração especificamente nessa ordem de produção sem alterar a engenharia padrão do produto lá no cadastro. Tá? Então, quando eu incluo aqui, ele puxa lá da engenharia para cá, e aqui eu posso alterar se eu quiser. Tem que também ficar bem claro que se eu já tiver incluído o item na ordem de produção e eu for no cadastro do produto e fizer uma alteração na engenharia, essa alteração na engenharia não vai ser puxada, atualizada aqui no produto. Uma vez incluído ele na ordem de produção, ele puxa a engenharia que estava naquele momento que eu incluí o produto. Tá? Então não adianta eu incluir o produto aqui, se eu quiser fazer uma alteração, eu ir lá no cadastro do produto e alterar apenas. Eu tenho que alterar no cadastro do produto, venho aqui ou excluo o produto e incluo de novo, ou eu altero aqui também. Tá? Ou, como eu falei inicialmente, eu posso querer só alterar para essa ordem de produção, né, algum detalhe diferente, sem mexer na minha engenharia padrão. Então, como eu falei, ele dentro aqui da ordem de produção, clicando em cada produto, ele mostra os detalhes desse produto, a composição, o processo e tudo mais. Né? Outra coisa também aqui depois de incluído, eu posso então imprimir essa ordem de produção. Tá? Então, incluir aqui a ordem de produção, vou fazer de um produto só. Vamos só ver como que ficou aqui na tela. Ó, eu tenho aqui duas ordens de produção, ordem de produção 1, ordem de produção 2. A 1 eu já tinha incluído de teste. A 2 eu incluí agora, que eu vou fazer 8 peças. Então, dentro da ordem de produção, eu vou imprimir para mandar para os meus operadores. Tá? Então, como sai a ordem de produção aqui? Ele mostra o produto que eu estou fazendo a produção. Então, são 8 peças de um quadrado de madeira 1 por 1 com furo. Tá? É possível aqui preencher alguns campos aqui, tipo previsão de entrega, observação de produção, se quisesse colocar alguma. Vamos colocar aqui urgência, por exemplo. Poderia colocar qualquer observação, né? Então vamos ver como é que saiu aqui. Então ele saiu aqui a previsão de entrega, uma observação.
Se essa ordem de produção tivesse sido feita a partir de uma venda, ele mostraria aqui qual o pedido e qual o cliente que está esperando isso, que é uma possibilidade também de gerar ordem de produção a partir de uma venda, que vai ser mostrado depois. Aqui ele mostra qual matéria-prima vai usar desse produto. Então vai usar uma chapa de madeira 2x2, ponto 25, cada produto vai usar ponto 25. Eu vou precisar uma quantidade total de 2 chapas para fazer 8 peças, e eu tenho 10 no estoque. E aqui ele mostraria a locação do estoque que está guardada essa chapa, se estivesse cadastrada a locação. Aqui ele mostra os processos. Então o primeiro, a ordem, vai passar na serra corte, o operador de serra vai cortar em 4 partes iguais, vai precisar de um funcionário e o lead time é 3 minutos. Aqui ele sai 3 quadros aqui para ele, como isso aí pode ser impresso, o teu operador pode ir colocando aqui a data que começou e terminou e alguma observação e um visto. De repente ele precisou fazer isso aqui em mais de uma etapa, começou hoje, terminou amanhã, então ele pode ir colocando aqui para um controle da empresa. Segundo processo, furadeira, mesma coisa. Então aqui seria a impressão da ordem de produção. Bom, imprimi a ordem de produção, os funcionários concluíram a produção e agora eu preciso finalizar essa ordem de produção, tá? Então eu olhando novamente aqui, para o meu controle, ele está dizendo assim, a ordem de produção número 2 tem 8 peças para ser produzidas, não foi produzida nenhuma ainda, eu estou com saldo de 8 para produzir e não foi dada entrada de estoque de nada e o status ainda está em aberto. Então vamos simular que já foi produzido 4 peças. Tá? Então vamos ver aqui parcialmente. Eu entro no produto, venho em produção, digo a quantidade que já foi produzida, 4. Então já foram produzidas 4 peças. Então eu estou dizendo aqui, já estou dando um ok no sistema. Vamos ver como é que ficou. Então ele está dizendo assim, das 8 já foram produzidas 4, faltam 4. Mas porém não foi dada nenhuma entrada em estoque ainda. Para dar entrada no estoque, para eu baixar a matéria-prima e dar entrada no estoque, eu tenho que vir aqui no item novamente, na produção. Não, desculpe, não é por aqui. Para fazer a entrada no estoque, eu tenho que vir aqui na tela de produção. A tela de produção, ele mostra para mim todos os produtos de todas as ordens de produção que estão em aberto. Aqui eu poderia ver os finalizados e aqui os abertos. Então, na verdade, essa é uma tela que facilita o acompanhamento. Então, aqui na ordem de produção eu vejo a ordem total, eu poderia ter vários produtos sendo produzidos em cada ordem. Aqui eu vejo explodido por produto, que está em aberto ainda e está para produção. Então, essas 8 peças que já foram produzidas, 4, o estoque ainda não foi dado a entrada, eu posso vir aqui e processar o estoque. Ele vai mostrar todos os produtos que estão pendentes para processar o estoque. E eu vou mandar processar. Ó, agora ele já me deu entrada de 4 peças no estoque. Tá? Vamos simular que eu vou dar a entrada das outras 4. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou produzindo as outras 4 peças. Se eu atualizar aqui, eu tenho 8 produzidas, apenas 4 em estoque, não tem mais saldo para produzir, já foi produzido tudo. O que eu fiz aqui, clicando no produto e eu aqui entrando em produção, é a mesma coisa que se eu tivesse entrado em ordem de produção, clicado na ordem de produção, clicado no produto e entrado em produção. É a mesma coisa, eu posso vir aqui e incluir os itens que já foram produzidos. Tá? Aqui é só uma forma mais fácil de fazer isso. Então já coloquei aqui como mais 4 peças e agora eu vou processar o estoque. Ó, veja que automaticamente ele já saiu de aberto e ele veio para finalizado. Ó, porque ele já produziu tudo. Se eu vier aqui no cadastro de produtos e for ver esse quadrado de madeira, ele está dizendo que eu tenho 8 peças em estoque. Eu não tinha nada em estoque. E se eu for aqui no histórico, ele vai dizer aqui, ó, a produção 2, no caso o número da ordem de produção 2, foi dada entrada de 4 peças no dia 23, depois no mesmo dia 23 foi dada entrada de mais 4 peças, ficando 8 em estoque. Então agora eu tenho aqui 8 peças em estoque. O custo desse produto, ele também vem através da ordem de produção. Ó, né? Então ele veio aqui R$13, que é o custo total da minha engenharia do meu produto. Ó, 13,20.
Agora vamos dar uma olhadinha na matéria-prima. Como ficou a matéria-prima? Veja que a matéria-prima continua com 10 peças em estoque, não foi dado baixa da matéria-prima. A baixa da matéria-prima é um outro processo. Dentro da ordem de produção, eu venho aqui em matéria-prima consumo, dentro da ordem de produção, mando processar. Ele mostra toda a matéria-prima que eu usei, 2 peças da chapa de madeira, e eu mando baixar o estoque. Ó, ele não deixou porque eu estou sem locação no estoque. Então eu vou colocar aqui uma locação do estoque. O sistema precisa saber de que local ele está fazendo a baixa. E eu vou baixar. Feito a baixa, vamos ver como é que ficou aqui o produto. Então, ó, a chapa de madeira, eu tinha 10 chapas, fiquei com 8. O quadrado de madeira eu tinha 0, fiquei com 8 peças. Então eu baixei 2 chapas de madeira e gerei 4 quadrados de madeira. Se eu entrar aqui na chapa de madeira e vier no histórico, ele vai dizer aqui, ó, baixa matéria-prima, 2 peças. Então, basicamente, esse é o processo do PCP. Ok?